Um momento só. Como é que tá? O aviso vai entrar aí. Um momentinho, por favor. Joana. Está entrando. Aviso. Vou solicitar que ele entre. Secretários. Pode entrar. Um momentinho só. Esperando que o convidado entre. Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui a solicitação. Vai vir para Treviso. Vai que aceitar aqui, né? Sou. Agora Olá, sim! Fala, meu agora sim. amigo! E Tudo aí? bem? Boa Boa noite noite. aos convidados que entraram aqui, boa noite a todos. É um grande prazer recebê-lo aqui nesse projeto da Amatra 19. Né? Estamos esperando aqui o pessoal entrar, agradecemos a todos aqui, começar às 20 horas em ponto. Boa, vamos começar. Boa noite a todos. Aqui estamos iniciando o projeto da Amatra Convida, não só de convidar pessoas ilustres, mas também vida múltipla. É um espaço que a Matra tem de multidisciplinar. Já apresentamos aqui, Treviso, já apresentamos psicologia geral, psicologia da saúde, do trabalhador, já apresentamos também direito na literatura de Guimarães, de Guimarães não, de autor, agora que passou, já apresentamos também economia, então é um espaço múltiplo, direito também. E agora com você, né, vai nos falar sobre o juízo 100% digital. Gostaria de abrir a palavra para você, para dar um alô geral aos nossos seguidores da Matra e seguidores aqui de Alagoas e aí do seu estado também. E depois, é claro, eu vou lhe fazer a apresentação, né, o Marco Aurélio Treviso é um juiz do trabalho da primeira vara de trabalho de Uberlândia. Ele é mestre em Direito Público, mestre em ênfase em Direitos e Garantias Fundamentais, é vice-presidente também da Associação dos Magistrados do Trabalho de Minas Gerais, na SBN 2019-2021, e também Treviso é o diretor da Informática da Associação dos Magistrados do Trabalho, na Matra, do Mieno também, 2019-2021. Então, Treviso, eu abro a palavra a você para fazer as nossas considerações iniciais aqui de apresentação. Bem, boa noite, meu amigo Alan Esteves. Boa noite a todos os colegas aí da Matra 19. É um imenso prazer estar podendo participar, ainda que à distância, né, nesse novo formato dessa
Alô? Oi, Oi, Treviso. tá Deu uma ótimo. interrupção na Deu. comunicação, não foi? Foi, foi. Não sei se foi aqui E ou foi. tá. E assim, então eu tava agradecendo, agradeço aqui, é um enorme prazer estar podendo contribuir com a Matra 19 nesse tema, né? Nós aqui que, por força da associação, a gente vem estudando um pouquinho esse assunto relacionado aí ao juízo 100% digital, né? Agradecer aqui aos colegas de Minas Gerais, que estão participando em peso aqui dessa live. Tem muitos mineiros, muitos colegas daqui de Uberlândia, minha esposa que Graças a minha esposa que também está presente, né? E dizer assim que é uma Deus. satisfação muito grande estar aí falando para vocês. Eu que tenho muitos amigos, né, na Matra 19. Falo aqui do Walter Pugliese, um grande companheiro de luta associativa. O Newton, ex-presidente da Matra 19, o Niltinho, cara espetacular. O Daniel, Verdade. que é um colega que veio, que saiu de Minas Gerais com destino aí à Matra 19, né? E estou aí à disposição para poder tentar colaborar com esse tema, né? É algo novo, é um assunto palpitante e vamos tentar colaborar da melhor maneira possível. Tá certo. Obrigado, Treviso. Desde já, a Matra agradece a sua presença nesse espaço, desse projeto nosso. Projeto muito Para interessante, começar, muito bacana. tá, joia. Muito obrigado. Nós dividimos aqui o nosso plano em 3 fases. A primeira fase é a questão de uma alegação de constitucionalidade e legalidade em algum aspecto. Depois, algumas funcionalidades, a origem desse projeto do CNJ, Juízo 100% Digital. E na terceira parte, uma parte mais filosófica, no sentido de saber qual é o presente e o futuro do Poder Judiciário com esse programa lançado pelo CNJ. Bom, vamos à primeira parte, sobre o questionamento constitucional e legal do juízo 100% digital. Só para lembrar, a resolução 335 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, instituía a plataforma digital do Poder Judiciário, que será um programa de expansão, de administração, de gestão do PJE, que é o nosso processo judicial eletrônico. E que garanta, entre outros objetivos, a unificação do trâmite processual do país. Eu gostaria que nosso convidado, Treviso, especificasse se é possível unificar as regras processuais através de um programa. Porque, sinceramente, eu tenho uma dúvida sobre isso. Especialmente, é possível criar, então, um normativo processual, um código digital processual, sem passar pelas instituições democráticas adequadas? Isso não causa uma certa insegurança no cidadão? Porque o que temos hoje? A regra do CPC, uma única regra que tem lá, que foi fundamento para a instituição desse programa digital, dessa plataforma digital do Poder Judiciário. Então, com a possibilidade de fazer videoconferência. Teria, então, esse programa, esse poder de criar essas normas processuais unificadas? O que é que você considera isso? A Não, primeira pergunta sobre essa questão. não, essa pergunta por si só já nos remete a praticamente assim, daria para quase escrever um livro sobre o assunto, né? Na verdade, ela é o seguinte: tudo vai depender do jeito que a gente encara a situação que nós estamos vivenciando, né? Quando eu lembro que alguns anos atrás, quando foi lançado o processo judicial eletrônico, né, alguns desses questionamentos foram trazidos e foram levantados naquela época, né? E uma resposta concreta dada pelo Poder Judiciário naquela época foi exatamente no sentido de que já havia o processo judicial eletrônico em diversos tribunais de justiça dos estados, e o que os advogados mais reclamavam era o fato de que cada tribunal possuía a sua plataforma específica e cada um, às vezes, devendo ser acessado por um navegador específico.
Então, certo. o sistema, por exemplo, da Justiça Federal admitia apenas o navegador Firefox, quando o sistema do TJ da Justiça Estadual de São Paulo admitia apenas o navegador Explorer, não o Edge, esse novo, o Explorer antigo. E aí tinha determinado tribunal que admitia o Firefox, mas apenas uma determinada versão. E aí, para o advogado, para poder atuar nos processos judiciais eletrônicos, ele tinha que, às vezes, ter 2, 3, 4, 5 máquinas diferentes, porque se numa máquina ele tivesse a última versão do Firefox, ele trabalhava num tribunal, mas não conseguia trabalhar em outro. Para ele poder trabalhar num outro tribunal, ele tinha que desinstalar e voltar numa versão anterior, né? Então, o que o Conselho Nacional de Justiça, e aí devidamente autorizado, porque cabe a ele editar regras gerais que envolvem alguns procedimentos realizados no âmbito do Poder Judiciário, resolve editar uma plataforma única. Isso, o piloto foi o PJE. Né? O PJE é a ferramenta que nós temos hoje. Né? É evidente que o PJE da Justiça do Trabalho não possui as mesmas funcionalidades, as mesmas classificações do PJE da Justiça Comum, né? Devendo aí, em cada órgão do Poder Judiciário, ter as suas adaptações. Mas foi criada uma ferramenta única, essa ferramenta hoje conhecida, de forma que todos os tribunais do país tiveram que a ela se unificar. Lembro, inclusive, que há cerca de 2 ou 3 anos atrás, o TJ de São Paulo resolveu, entre aspas, bancar o CNJ, dizendo que não aceitaria a utilização do PJE, já que tinha feito um contrato milionário com a Microsoft, desenvolvendo uma ferramenta própria. Quando, então, o CNJ determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo se adaptasse, sob pena de os seus gestores serem responsabilizados pessoalmente junto ao Tribunal de Contas da União, já que estaria violando uma disposição expressa de caráter geral. O que acontece, então, agora com essa ferramenta? Veja só, vem o CNJ, cria o chamado juízo 100% digital, e como nós sabemos, nós que somos aqui da Justiça do Trabalho, sabemos que a partir do dia 30 de abril de 2021 será obrigatória a utilização, inclusive, de uma única plataforma de videoconferência, que é a plataforma Zoom, né? Foi vencedora da última licitação feita pelo CSJT, pelo nosso Conselho Superior. Até pouco tempo, até antes mesmo disso daí, alguns tribunais utilizavam do Cisco, outros utilizavam já do Zoom, alguns utilizavam da ferramenta Google Meet, o TRT do Distrito Federal, TRT 10 em Brasília, já utilizava da plataforma Microsoft Teams. Ou seja, cada plataforma adotada por um tribunal. E isso simplesmente gera, digamos assim, maiores dúvidas aos advogados de como saber operacionalizar. Diante disso, o CNJ vem, cria a resolução e hoje, obviamente, aí já não foi pelo CNJ, mas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós temos essa nova ferramenta. Agora, o que o juízo 100% digital vai fazer? E aí, para entrar direto na sua pergunta, ele institui normas de natureza processual ou ele institui apenas uma regra de procedimento para facilitar a tramitação do processo? Entendeu? Essa é a dúvida. Se você entender que ele cria a norma de natureza processual, eu partiria tranquilamente do entendimento de que haveria ilegalidades, tá? Porque normas de natureza processual, pelo artigo 22 da Constituição Federal, só pode ser editada pelo Poder Legislativo, né? Inclusive, a própria Constituição Federal da República veda a edição de medida provisória sobre norma processual. Ou seja, é muito claro que normas de natureza processual só podem ser editadas pelo nosso Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo. Entretanto, como a gente vai poder olhar quando formos nos debruçar nessa resolução, ela não cria normas de natureza processual. Ela cria, na verdade, um procedimento
que está sendo disponibilizado às partes. Disponibilizado para que os processos tenham regular tramitação. É importante lembrarmos que foi uma ferramenta criada num momento de crise, para que o Poder Judiciário, notadamente o trabalhista, não tivesse encerradas as suas atividades, paralisadas, já que nós, Judiciário Trabalhista, somos aqueles que mais dependemos da produção de prova oral em audiência. Portanto, na minha modesta visão, eu não vislumbro ilegalidades ou eventual inconstitucionalidade, porque eu faço essa diferenciação e entendo que a resolução ela vai cuidar de procedimento. E aí, quando a gente for entender como funciona, eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor o porquê desse entendimento. Tá certo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Treviso. Agradecemos também a quem chegou agora. Muito obrigado pela essa audiência aqui, nesse espaço. Estamos conversando aí com o Marco Aurélio Treviso, que é juiz do trabalho, titular da vara de Uberlândia, não é, Treviso? Exatamente. Uberlândia. Exatamente. E é o diretor da informática da ANAMATRA, mestre em Direito Público, com ênfase em direitos e garantias fundamentais. Treviso, há uma pergunta agora, ainda também nessa linha. O CNJ instituiu essa plataforma digital do Poder Judiciário para oferecer esses multisserviços e que permite os tribunais adotarem, se adaptar às demandas e necessidades específicas. Isso sinaliza o que para você, na sua experiência? São varas 100% digitais ou juízos híbridos? Um parto digital e parto presencial. E também ainda desdobrando essa questão, como fica então o juízo natural? Permanece? E as competências? Material, funcional, territorial. Isso muda nessa plataforma? O que você considera sobre isso? Bem, adentrando a resposta a esse questionamento, Alan, é que a gente vai conseguir entender melhor o porquê que pessoalmente tenho a convicção de que se trata de mero procedimento e não criação de norma processual. Ok? Vamos lá. A ferramenta ela foi criada para que o Poder Judiciário, no momento de crise, por força da pandemia, né, continuasse a exercer as suas atividades, prestasse a jurisdição. Né? Certo. Quando o CNJ ele vai criar essa denominação juízo 100% digital, na minha visão, ele comete uma falha. Uma falha de nomenclatura, porque realmente passa a impressão a qualquer leigo de que se está criando, entre aspas, varas do trabalho, né? Porque nós adotamos a expressão juízo como se fosse uma vara, uma determinada comarca, uma determinada circunscrição. Né? Mas não é isso que o CNJ cria. Na verdade, o CNJ vai dizer que em toda e qualquer vara do trabalho do país, a plataforma de videoconferência poderá ser utilizada. Portanto, não se alteram regras processuais, não se alteram regras de competência. Pelo contrário, porque não se cria a figura de vara do trabalho. Na verdade, com a resolução 345, o processo poderá ter a sua via de tramitação período pós-pandemia. Sua via de tramitação normal, ou seja, você distribui o processo, designa uma audiência inaugural ou uma audiência una para ser realizada na forma presencial, onde todos os atores que participam do processo estarão na presença do juiz, fisicamente falando, participando daquele ato. Como também aquele determinado processo poderá, a critério das partes, na verdade, ter a sua tramitação apenas pela via eletrônica, vinculada àquele mesmo magistrado, ou seja, para o juízo natural aonde a demanda foi distribuída. A audiência sendo presidida por aquele mesmo magistrado concedendo ou não a tutela antecipada, com o diferencial de que a audiência será realizada por uma plataforma de videoconferência, uma plataforma telepresencial. E aí,
nós podemos, inclusive, ter audiências que nós aqui em Minas Gerais denominamos de audiências híbridas ou audiências semipresenciais. Ou seja, audiências em que, por exemplo, as partes estão presentes, mas a testemunha, que reside em outra comarca, está sendo ouvida pelo próprio juízo do processo por meio de um sistema de videoconferência. Então, na verdade, o que a resolução vai fazer não é criar ferramentas, ela só vai colocar à disposição das partes um meio onde aqueles atos processuais poderão ser realizados de forma telepresencial. Inclusive, não apenas as audiências, mas o próprio atendimento ao advogado. Porque naqueles casos em que houver a opção para que o processo siga pelo procedimento do juízo 100% digital, até o atendimento ao advogado será feito, como nós estamos fazendo agora aqui, conversando à distância, milhares de quilômetros nos separam, e nós estamos aqui numa conversa super tranquila. Então, o que não vai se mexer em regra alguma. Em toda a vara do trabalho do país, nós poderemos ter processos que tramitarão pela via presencial, como também teremos processos que poderão tramitar pela via eletrônica, sempre procurando facilitar o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário. Eu acho que essa daí é a grande intenção que o CNJ quis ter ao editar tal resolução. O grande diferencial, não é, Treviso? Esse é o grande diferencial. Excelente resposta. Veja bem, Alan, olha só. Imaginemos uma situação hoje, se fosse período pré-pandemia. Né? Um reclamante qualquer distribui uma demanda e cai aí na sua unidade. Entretanto, a empresa reclamada situa-se aqui na minha cidade. Né? Antigamente, o que deveria fazer? Eu não, né? O advogado que defende os interesses da empresa ou contrataria um correspondente, certo? Ou ia se deslocar até Alagoas para poder realizar uma audiência presencial com o juiz aí, no caso com você. Por isso daqui, nada impede que a parte autora esteja na sua presença, que a parte ré esteja participando da audiência pela plataforma telepresencial, que por isso daqui, por esse meio, você, na condição de juiz natural do processo, formule as propostas de composição, tente resolver o problema, não havendo possibilidade de acordo, passe a instrução processual, com o autor sendo ouvido aí na sua presença, o preposto sendo ouvido aqui em Uberlândia nas dependências da empresa, as testemunhas sendo ouvidas em suas próprias residências ou em outra localidade que elas estiverem, sem, por exemplo, necessidade de expedição de carta precatória. Você, juiz natural do processo, ouvindo diretamente a testemunha pela plataforma telepresencial que está situada aqui dentro de Uberlândia. São situações que a gente não via no passado, mas eu tenho certeza que não só eu, como você e outros colegas juízes, já se depararam, por exemplo, hoje, fazendo audiência com um reclamante que está até em outro país, com testemunhas. Isso aconteceu comigo. Exato. Testemunhas que estão em outras localidades. Eu tive reclamante nos Estados Unidos, eu tive reclamante em Portugal. Antigamente, Alan, numa dessa daí, você falava o quê? Não, eu quero ele aqui presencialmente. Ele vai sair da Colômbia para vir para a sua cidade para poder fazer uma audiência? Não, não vai. Numa situação dessa, o que acontecia antes? Aplicava-se a confissão à parte. Agora, numa situação aqui, não. Você ouviu, ele participou, você fez a audiência numa modalidade à distância. Nós temos que aproveitar a situação e tentar levar para o período pós-pandemia. Certo. Treviso, excelente resposta. Mais um terceiro ponto aqui. Essa plataforma do Poder Judicial, digital do Poder Judiciário, instituído aí pelo CNJ, ela é opcional no primeiro momento. Mas, na sua opinião de especialista, você vislumbra no futuro ela ser 100% obrigatória? Eu digo isso porque nós vivemos uma imposição da crise sanitária, da pandemia Covid-19.
Então, as partes testemunhas são obrigadas a usar o sistema, né? São obrigadas. Mas eu sinto das audiências que estou sentindo que quando as testemunhas, ou a reclamante, ou o preposto, eles se sentem bem seguros sem a presença física do advogado, ou até do juiz, a presença do juiz física, né? Podemos, então, assim, só conjectura, defender um direito fundamental da parte ou da testemunha a ter a presença física do advogado ao seu lado, ou da testemunha ter um advogado ao seu lado, ou até a presença física do juiz, podemos defender isso, um direito fundamental a essa presença, se no futuro esse juízo digital, que hoje vai ser 100% opcional, mas você acha que a tendência dele é ser obrigatório? Olha, bem, antes de iniciar, eu queria aqui também agradecer mais uma vez aos colegas, né? E o presidente da Matra, É verdade. o presidente da Matra 3 está aí, o doutor Renato Amado, viu? Grande satisfação. Obrigado, doutor Renato. Obrigado. Tem um aqui, ó, que entrou aqui, ó, um amigo de longuíssima data, da época em que eu ainda era advogado, doutor Elton Enéas, advogado lá de São Paulo. Inclusive lembro que na época a minha primeira audiência como advogado, isso em 2001, mais ou menos 2002, eu fiz o acompanhando. Ele me levou para fazer a primeira audiência. E aí a gente brincava, que eu falava que eu queria ser magistrado, nós brincávamos mais ou menos no seguinte sentido: o dia que fizéssemos uma audiência junto, ele ia registrar protesto do início ao fim. Depois de muitos anos, nos encontramos aqui em Uberlândia. Eu fiquei meio assim, ele ficou meio assim. Quando eu o reconheci, ele me reconheceu, a gente se abraçou, lembrou dessa brincadeira. O Elton é um cara que é um grande amigo que eu tenho aí. Mas vamos lá. Que bom que os convidados aí estão nos prestigiando. Exato. Muito obrigado mesmo, os amigos. Obrigado olha só, mesmo. E aqui eu vi aqui que a Carol entrou, né? A Carol, presidente da Matra 19. Sim, entrou também. Eu agradeço também. Bem, vamos lá, olha só. É o seguinte, eu não consigo vislumbrar, tá, que esse sistema de videoconferência será obrigatório nesses termos no futuro. Por que eu não consigo vislumbrar? Porque eu acho que o sistema ele deve ser criado para garantir o acesso ao Poder Judiciário. Mas ele não pode ser impositivo de uma forma em que se retire da parte alguma possibilidade que ele possui ou direito que ele possui em se fazer, digamos assim, presente com o seu advogado. Veja só, nós estamos hoje num momento de pandemia em que é aconselhável, recomendado o distanciamento social. Entretanto, me parece que é direito do advogado, é direito do cliente, melhor dizendo, se fazer presente e ter o advogado ao seu lado durante a realização de uma audiência. Até porque compete ao advogado prestar a ele todas as orientações que são necessárias para aquele processo. Quantas vezes ocorre, né, do advogado, às vezes, pedir para sair da sala de audiência para bater um papo com o cliente, explicar para o cliente uma situação que decorreu daquela audiência que estava sendo realizada. Então, eu acredito que esse sistema jamais poderá impedir isso, que é direito da parte estar integralmente assistida pelo seu advogado. Hoje, o que nós temos é uma recomendação para que as audiências sejam realizadas, cada qual no seu devido espaço, para se manter o distanciamento social. Mas a partir do momento que nós tivermos todo mundo vacinado e as atividades forem retomadas, me parece que é direito fundamental da parte em ter o advogado sempre ali ao seu lado, até por uma questão de cláusula de confidencialidade, cláusula contratual, cláusula sigilosa e por aí vai. Agora, uma outra situação me parece o seguinte:
a testemunha, ela não comparece no Poder Judiciário presente de um advogado. Na verdade, a testemunha, ela comparece perante o Poder Judiciário para exercer um encargo público, né? Que é o seu dever, o seu compromisso de dizer a verdade sobre aqueles fatos que lhe serão perguntados, né? Então, assim, eu não vejo que a testemunha tenha a obrigatoriedade de ter um advogado ao lado. O que nós podemos tratar da questão da testemunha é uma outra situação. Será que o nosso país está 100% incluso digitalmente, ao ponto de que todas as pessoas do país consigam utilizar dessas plataformas? Me parece que não. Na verdade, nós temos um déficit muito grande de inclusão digital, né, dos nossos cidadãos. E isso daí vai fazer com que haja uma impossibilidade de se obrigar a testemunha que sempre utilize dessa ferramenta. Tanto assim o é, né, que na última resolução do CNJ, tratando das atividades pelos meios telemáticos, já se determina a criação de salas passivas, ou seja, né, aquele ambiente onde, já que a testemunha não possui as condições técnicas necessárias para ser ouvida, o Poder Judiciário supre esta omissão. E, por fim, na minha modesta visão, a resolução 345 do CNJ, ela vai se enquadrar naquilo que a gente chama de negócio processual impróprio, que está lá previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil. Ou seja, quando eu entendo que a resolução 345 ela traz uma espécie de negócio processual impróprio e enquadro-a na disposição contida no artigo 190 do CPC, eu atraio para nós a disposição contida no parágrafo único desse dispositivo. E o parágrafo único desse dispositivo vai dizer o quê? Vai dizer que nós temos a ampla liberdade de, independentemente daquilo que foi convencionado entre as partes, de dizer que não será daquela forma, quando verificarmos que, diante da situação concreta, alguém está sendo potencialmente lesado. Isso, cumulado com o artigo 765 da CLT, nos dá a ampla direção na condução do processo. Se viéssemos a entender que essa plataforma é impositiva e que o juiz estaria obrigado a fazer 100% de suas audiências por meio desta plataforma telepresencial, proibindo-o de fazer atividades presenciais, mesmo no período pós-pandemia, aí sim eu acredito que haveria uma violação inconteste da questão relacionada ao direito de acesso à justiça e, principalmente, às prerrogativas de ampla condução do processo por parte do magistrado. Compreendi, compreendi. É uma questão bem interessante essa, né, Trevo? Muito. Bastante interessante, porque todo mundo está na expectativa de saber, depois, pós-pandemia, o que o Poder Judiciário vai fazer. Manter parte, não manter, etc. e tal. Então, passando agora para a resolução propriamente dita, essa proposta de criação do juízo 100% digital, esse modelo de espaço para fazer funcionar uma inteligência artificial dentro do PJE. Quais as funcionalidades dessa ferramenta, em termos de práticas, requerimentos, audiências, atendimento, avaliação? Como o amigo considera esse espaço? O que vai acontecer aí nesses trâmites? Tá, vamos lá. Primeiro, vamos assim, relacionado, até porque tem uma pergunta aqui, que foi até do colega Elton Enéas, tratando também da questão de urgência, de espaços de urgência, sim, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Eu não vi, mas se puder responder também seria interessante. Seria interessante. Primeiro, acho que a gente tem que analisar o papel de cada um dentro de um processo, né? Toda vez que o autor ingressa com uma demanda, nós precisamos analisar se aquela demanda necessita ou não necessita de uma tutela de urgência, né? Havendo ou não havendo a necessidade de tutela de urgência, o juiz vai despachar, né? Vai decidir se é o caso de deferir ou indeferir aquela tutela. Mas não são poucas as vezes em que o advogado
seja dentro de uma questão relacionada à tutela de urgência ou na tramitação normal do processo, precisa, digamos assim, despachar com o magistrado. Né? Então, uma das primeiras possibilidades que a própria resolução vai criar é a possibilidade do atendimento ao advogado pela plataforma telepresencial. Tá? Eu vou exemplificar com o sistema que nós adotamos aqui dentro de Uberlândia. Né? Foi criado pela secretaria o WhatsApp Business, né? Então, o advogado interessado em despachar com o magistrado, ele envia uma solicitação de atendimento, né, contendo o número do processo. Nós temos o prazo de 48 horas para respondermos a essa solicitação, marcamos um horário agendado com o advogado, né? Disponibilizamos a ele o link. Naquele dia e naquela hora marcada, o advogado faz o acesso e a gente, então, analisa o processo, conversa com o advogado à distância. Né? Numa dessa daí, eu estou, então, cumprindo com exatidão a minha atividade jurisdicional, despachando, atendendo a solicitação do advogado de uma forma super tranquila pela plataforma telepresencial. Inclusive, digo, pelo menos por experiência própria, que esses atendimentos são muito mais interessantes porque eu posso realmente olhar o processo com calma. O advogado, quando informa o número do processo, já nos dá a possibilidade de acessar o processo de forma prévia, considerando que o processo é totalmente eletrônico pelo PJE. Quando a gente vai atender o procurador, já estamos absolutamente cientes de tudo aquilo que está sendo, cientes do contexto daquele processo. Então, facilita esse tipo de atendimento. Tá? Numa segunda situação, a realização das audiências, porque se evita deslocamentos absolutamente desnecessários. Deslocamentos não só das partes que residem em outras cidades, mas até mesmo da parte que reside na mesma cidade, que poderá ir acompanhando enquanto a sua audiência não vai sendo realizada. Ele está lá no escritório trabalhando, fazendo uma série de outras atividades. Uma outra situação é que, como bem até dito por um colega daqui de Uberlândia, advogado, o Dr. Fabrício Chiaretto, a gente praticamente consegue eliminar as cartas precatórias. Né? Ao invés de a gente utilizar daquele sistema retrógrado de expedição de carta precatória, na verdade, a testemunha que reside em outra localidade simplesmente acessa um link, né? E aí você, juiz do processo, condutor daquela demanda, poderá formular diretamente as suas indagações àquela testemunha que está em outra localidade. Isso te ajuda na formação do convencimento, né? Nós que estamos muito presos aí a essa questão da oralidade, da produção da prova oral em audiência. Ajuda também os próprios advogados, porque não precisam contratar correspondentes, não precisam elaborar quesitos, poderão simplesmente acessar o link e já formular diretamente as indagações à testemunha. Uma outra situação que aí agora até um pouquinho duvidosa, tá? Diz respeito aí à gravação das audiências, né? Eu não sei como vocês estão fazendo aí, mas aqui, por exemplo, na minha unidade, a gente já praticamente aboliu o sistema de registro dos depoimentos das partes e testemunhas por escrito na ata de audiência. Aqui nós já adotamos as audiências simplesmente gravadas em áudio e vídeo, sem transcrição de qualquer vírgula de qualquer depoimento. Fica apenas e tão somente o registro da gravação. Dá um pouquinho... Aqui não, aqui ainda não. Dá um aqui pouquinho... ainda não. Ainda não. Aqui dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você acostuma, eu vou te falar uma coisa, é a oitava maravilha do mundo. A audiência apenas gravada, os advogados formulam seus questionamentos diretamente à testemunha, nós apenas interferimos para dizer ou não, deferir ou indeferir aquela pergunta. A testemunha responde, fica tudo gravado. Não há mais aqueles questionamentos tais como: Excelência, não foi bem isso que a testemunha quis dizer. Excelência, o senhor constou em ato uma declaração que a testemunha não foi bem isso que ela falou. Excelência, registra isso para mim. O senhor não constou. Entendeu?
acaba-se, entendeu? E outra coisa, o tribunal, em caso de eventual recurso, pode analisar exatamente aquilo que aconteceu na audiência, porque ele vai, na verdade, ver a audiência. Entendeu? É uma nova situação que a gente ainda precisa se acostumar. Essas daí são funcionalidades, entendeu? Que estão sendo afetas, que estão sendo criadas. Fazendo um paralelo àquela célebre frase de Juscelino Kubitschek, né, que o Brasil desenvolveu 50 anos em 5, o que nós desenvolvemos por ferramentas eletrônicas no âmbito do judiciário nesses últimos 10 meses é algo que é absolutamente indescritível. Nós jamais pensaríamos, numa situação normal, alcançar o patamar que nós alcançamos agora. Eu acho que dificilmente nós teremos um retorno a como era antes. Muita coisa vai permanecer, muita coisa vai continuar do jeito que está. E o que a gente vem, pelo menos aqui, estamos vendo, é que aquelas resistências iniciais às audiências telepresenciais, elas estão sumindo cada vez mais. Hoje já nem se questiona tanto. Né? Na verdade, o que se questiona mais é quando a parte realmente não, a parte ou a testemunha, de fato, concretamente não tem acesso à plataforma, não tem o meio digital disponível. E aí vem pedidos de adiamento e por aí vai. São situações que a gente tem que encarar, mas me parece assim que a gente já conseguiu fazer muita coisa. É verdade. Amigo Treviso, uma dúvida assim, sobre o juízo 100% digital, a plataforma. O procedimento, assim, só para lembrar, o advogado os advogados requerem, tem que concordar ambos. Isso. O juiz também vai, concorda, e como serão os passos? O advogado, assim, depois da concordância. O advogado do autor, né? Ele vai poder informar logo na petição inicial se ele quer que o seu processo tramite pelo juízo 100% digital, ok? Ele concordando com, ele requerendo a parte contrária, outra parte. Tem até o momento da apresentação da defesa para dizer se concorda ou não concorda. No caso de silêncio, vai se entender que está concordando com a tramitação. Né? Durante o período de tramitação do processo, as partes podem, por uma vez, voltarem atrás naquilo que elas pensaram inicialmente. Então, por exemplo, nós queremos que o processo tramite pela via 100% digital, mas depois entendem que é melhor que a audiência seja realizada de forma presencial. Bastará que comuniquem no processo essa decisão. Né? Sempre lembrando... Então, na divergência, por isso que a gente classifica como negócio processual. Na divergência, se estabelece o procedimento normal. Quando do retorno das atividades normais. Se porventura o autor não concordar ou a reclamada não concordar, o processo não tramitará pela plataforma, pelo juízo 100% digital, mas tramitará pela sua via normal. A resolução, ela visa o período pós-pandemia. Ela foi criada no período pandêmico, mas ela possui aplicabilidade para o período pós-pandemia. Quando? Pensando no futuro, pensando no retorno das atividades de forma presencial. Agora, independentemente das partes quererem que o processo tramite pelo juízo 100% digital, se o magistrado entender que aquela situação está causando prejuízo considerável a qualquer uma das partes, ele, na minha visão, por força do parágrafo único do artigo 190, poderá não chancelar esse negócio processual. Por isso que eu classifico como negócio. Porque o autor precisa requerer, o réu precisa concordar. Ambos anuem. Ambos concordando, depende também da aceitação por parte do magistrado. Aí o parágrafo único do artigo 190 vai dizer o quê? Se mesmo as partes querendo fazer o negócio, o juiz entender que é estritamente prejudicial a algum,
e lá vai falar, inclusive, de critério de hipossuficiência, o juiz Certo. pode recusar em decisão fundamentada aquele negócio que foi entabulado pelas partes. Todo negócio processual precisa de chancela do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário não chancelar, portanto, o processo volta a tramitar pelo rito absolutamente normal. Excelente resposta, Treviso. Gostei muito. E o judiciário tem muito que se adaptar, muito ainda, né? Aqui em Alagoas, Treviso, aqui no Nordeste em geral, é uma região de muita, assim, de trabalhadores, empregadores também, humildes, né? Eles têm, assim, muita gente que ojeriza as plataformas digitais e tudo. E a gente tem muito trabalho a fazer aí, os tribunais se adaptar para atender essa demanda desses hipossuficientes digitais. O Tribunal do Trabalho aqui da 19ª região colocou realmente as salas. Aí estão ainda aperfeiçoando essas salas, questões de som, que a gente não consegue ouvir. Aí eles estão aperfeiçoando esse sistema, né? Mas é algo ainda assim, passo a passo, né, de adaptação de todos. E também, Treviso, essa plataforma digital. Os tribunais vão fazer essa administração. E como é que fica o programa antigo do PJE? O armazenamento de dados? Será vai ter você já trabalha com nuvens? Porque é muito dado para gravar. Aqui no tribunal ainda não tem esse Tá. espaço de Não, gravação. isso E a questão de proteção dos dados também. Porque nas nuvens fica talvez até mais inseguro um hacker pegar um dado, fazer um alvará. Isso é possível, né? Então, eu gostaria de saber, na sua experiência, seu conhecimento no direito da informática, esses direitos de dados, como é que fica esse sistema o PJ antigo, né? veja bem. Olha só. Em relação ao PJE, na verdade, não muda praticamente nada, porque o nosso sistema continua sendo o mesmo, não vai sofrer tantas alterações. O que a gente vai precisar se preocupar, isso sim, que é a questão que envolve o armazenamento das gravações das Isso, audiências de instrução, né? Porque o isso. CNJ determina que essas audiências sejam gravadas, né? Por força do processo licitatório que foi feito pelo Conselho, pelo CSJT, as empresas interessadas em fornecer o sistema de videoconferência, né, tiveram que dar uma série de garantias relacionadas à impossibilidade de invasão dentro É daquele verdade. armazenamento, né? Então, a própria Zoom acabou se comprometendo junto ao Poder Judiciário de se criar, né, mecanismos internos, né, deles para que aqueles dados não sofram ataques. Assim, é evidente que nós não estamos absolutamente imunes a ataque de hacker, né? Não, Não tem nem a NASA está imune, mas quem somos nós do Poder Judiciário Trabalhista brasileiro? Mas um desafio que a gente está enfrentando. Mas o que eu posso muito. dizer é que o CSJT, ele já, no seu próprio orçamento, ele já disponibilizou um determinado valor específico para a compra de espaço visando o armazenamento das gravações. Então, o tribunal respectivo, né, para aderir à plataforma Zoom, ele vai aderir à licitação que já foi realizada pelo âmbito do CSJT, né, com um valor já mais ou menos específico desse contrato e com o orçamento já separado desse contrato. Entendeu? Então Entendi. já há a dotação orçamentária específica para isso daí. O que nós podemos O espaço ter, em nuvens, né? Em nuvens. exato, o que nós podemos ter é que a médio e longo prazo, o armazenamento vai ter que ser, a cada dia que passa, a gente vai ter que ir comprando mais espaço, né? Para ir armazenando. Uma coisa é a gente armazenar 1 ano
de audiências em nuvem. Outra coisa é a gente armazenar 2, 3, 4, 5, 10 anos de audiências em nuvem, né? E aí, como vai ficar isso daí? O CSJT ainda não tem uma resposta para isso, tá? Digamos que está deixando com que tudo ocorra no seu devido tempo, fazendo depois, se for o caso, as realocações orçamentárias necessárias para a aquisição de espaço. Por isso que até mesmo a resolução do CSJT, que vai tratar do assunto, e a resolução do CNJ também, vai dizer que não são todas as audiências que devem ser gravadas, mas apenas as audiências de instrução, onde há tomada de depoimentos. Porque se nós tivermos uma audiência de instrução em que não há tomada de depoimento algum, essa audiência não merece gravação. Qual que é o intuito dessas resoluções nesse ponto? Armazenar apenas, então, somente aquilo que, de fato, precisa ser armazenado, que são as declarações prestadas pelas partes e pelas testemunhas necessárias a um processo, né? Agora, uma situação que realmente é muito delicada é a adequação de tudo isso à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É verdade. Como conciliar isso? Aí nós estamos numa situação extremamente delicada, porque nós passamos a lidar com dados sensíveis, né? É verdade. As nossas atas de audiência são públicas, as audiências gravadas, em tese, as atas de audiência, em tese, podem ser acessadas por qualquer um. Isso significa dizer que qualquer pessoa poderá, em tese, acessar aquela gravação e ter acesso ao inteiro conteúdo daquela gravação, porque a audiência é pública, né? Isso é uma coisa que o judiciário ainda não se debruçou, entendeu? O que eu tenho tentado fazer aqui nas audiências em que gravo, né, é sempre indagar previamente se as partes e testemunhas concordam com aquela gravação, né? E deixar claro que aquela gravação deve ser utilizada exclusivamente para o conteúdo daquele processo. Nos casos, veja, isso daqui é manobra processual, tá? Não está previsto em manual nenhum. Nos casos em que a parte diz, olha, eu não quero a minha gravação, eu não quero que fique a minha imagem, eu não quero que essa imagem fique assim disponibilizada, aí eu indago. Se eu registrar, fizer a gravação em segredo de justiça, porque aí apenas o seu advogado pode ter acesso, o senhor concorda? Aí a imensa maioria diz para mim, concordo. Se discordarem, aí eu volto ao sistema anterior, que é dizer assim, então a audiência não será gravada e a gente vai fazer apenas os registros por escrito, seguindo o sistema antigo, para não ter nenhuma alegação de violação à LGPD. Esse é o procedimento que eu tenho adotado de forma rigorosa e tem surtido, assim, um efeito bem legal nos processos. Mas, assim, é verdade. É algo que a gente cria por força do dia a dia, né, Alan? Porque não tem nada escrito para a gente fazer dessa forma. O juiz do trabalho tem essa criatividade e é muito boa, e funciona, tem funcionado, né? Nós somos... Mas esses dados nas nuvens, tem alguma possibilidade, mesmo nas nuvens, eles sumirem? Porque a pessoa vou procurar um processo, uma ação rescisória, mas não tem mais dado lá. Possível também acontecer isso? Veja bem, pela plataforma não há possibilidade, pelo que foi licitado, esses dados eles devem ficar em nuvem pelo tempo indeterminado. Ou até alguém determinar que haja que aquela gravação seja eliminada. Enquanto não for deletado. Porque eu até inicialmente eu pensava assim, não, eu vou manter a gravação até o trânsito em julgado da sentença. Transitado em julgado a sentença, eu elimino a gravação. Até que um dia um advogado virou para mim e falou assim, doutor, e se eu quiser ingressar com a ação rescisória? Eu tenho 2 anos após o trânsito em julgado para ingressar com a ação rescisória. Eu falei, verdade. Então eu não posso, eu tenho que aguardar o prazo de 2 anos após o trânsito em julgado
o prazo decadencial de 2 anos após o trânsito de julgado para poder eliminar aquela gravação, porque aí transcorreu o prazo decadencial da ação rescisória e, portanto, aí aquela declaração realmente não passa a não ter mais nenhuma utilidade. O que eu tenho feito aqui na minha secretaria? Se o processo em que há pagamento da execução por força de pagamento mesmo, a execução foi quitada, né? A gente tem indagado aos procuradores se pretendem ou não ingressar com ação rescisória. Caso não havendo, valendo prazo de 5 dias como desinteresse em tal pretensão. Aí eu descarto a gravação ou descarto a gravação com a concordância de todos. Tem que ser algo nesse sentido. Mas é algo novo e que eu confesso a você que eu também não estou parando para pensar muito, não. Porque... O Treviso, antes das considerações finais, já estamos caminhando para o final, gostaria de fazer uma pergunta filosófica a você. Essa implantação dessa plataforma digital, ela é uma realidade, ela introduz uma inteligência artificial que fará muitas tarefas dos servidores e, quem sabe, no futuro, muitas ou todas as tarefas dos servidores. Você que é um especialista em informática e tecnologia, poderíamos chegar algum dia a ter um juízo 100% digital, sem a presença de servidores e juízes, apenas com a inteligência artificial para processar e julgar o feito, nos termos que acontece em alguns países, como a Estônia, que criou o robô do juiz, ou os Estados Unidos em algumas matérias, o Israel, o Canadá, entre outros. Você vê que pode chegar a isso, um juízo que não precise de servidores e juízes? Eu espero, torço, e na condição de dirigente associativo, luto para que isso nunca ocorra. O Poder Judiciário, né, a gente não pode se curvar ao tamanho ponto de fazer com que nós, magistrados, né, sejamos também relegados, que o nosso trabalho seja substituído por máquinas, né? Eu acho que a inteligência artificial é um caminho que virá, ele deve vir, mas apenas para nos auxiliar em ferramentas consideradas burocráticas e nos ajudar em situações em que envolvem, por exemplo, situações já consolidadas por uma forma ou outra pelo Poder Judiciário. Imaginemos o seguinte sentido, né? Nós tivemos agora, recentemente, situações que envolvem aí a TR versus IPCA e a decisão do Supremo. Imaginemos que nós tivéssemos, né, por força daquela liminar do ministro Gilmar Mendes, cerca de 1.000 processos sobrestados, né? O que a inteligência artificial poderia fazer? Nos ajudar na separação, na catalogação desses processos. A matéria foi decidida, nós daríamos a nossa decisão a respeito do assunto, né? E poderíamos, quem sabe, utilizando ferramentas, fazer com que essas decisões se multipliquem de uma forma um pouco mais rápida. Entretanto, a máquina substituir a figura do servidor ou a máquina substituir a figura do magistrado seria acabar com a existência do próprio Poder Judiciário. Porque a máquina também poderia substituir, e aí o Elton vai morrer comigo, poderia substituir a figura até mesmo do próprio advogado. Porque bastaria o autor interessado em entrar com o judiciário, na verdade, acessar um robô para saber qual é o resultado daquela demanda. Isso contraria tudo o que a gente sempre teve. Então, no campo filosófico, no campo prático, entendeu? Nós devemos, na condição de dirigentes associativos, nós, membros do Poder Judiciário, a advocacia sempre atuando nesse ponto de forma conjunta com a magistratura, atuarmos para que a inteligência artificial venha dentro de determinados parâmetros, dentro de determinadas situações rigorosas, para que jamais se substitua o trabalho humano pelo trabalho da máquina. A máquina, na verdade, nos ajuda, né? Por exemplo, antigamente nós tínhamos a necessidade de fazer intimações, né? Dava um despacho, tinha que ir para uma outra caixinha do PJE para preparar a comunicação, para depois sair a intimação. Hoje você assina um despacho, já sai imediatamente intimado os advogados. Então, para isso, o sistema tem que
tem que nos ajudar realmente, porque ninguém mais dá conta de atividades meramente burocráticas. A gente tem que ficar sempre ligado à atividade fim. Agora, nos substituir, eu acho que é algo absolutamente impossível de acontecer e a gente não pode deixar com que isso aconteça, porque é o fim da magistratura, é o fim do Poder Judiciário, é o fim da advocacia, é o fim até mesmo do próprio país, entendeu? É uma pergunta sensível, né, Treviso? Muito Treviso, eu gostaria muito de te agradecer em nome da Matra 19. Vou lhe dar a palavra para as considerações finais. Agradecer a presença de todos aqui, de todo o coração, os convidados de Minas Gerais, São Paulo, de Alagoas que estão presentes, advogados, parentes e aderentes. Agradecer a todos e foi uma excelente exposição, gostei muito dos esclarecimentos, nos tranquilizou no que pôde, né? E gostaria muito, muito de todo o coração te agradecer por esse convite do projeto Amatra com vida de viver mesmo. Então eu deixo a você as considerações finais para os nossos convidados que persistem aqui em nos acompanhar. Eu encerro agradecendo mais uma vez a Amatra 19 e agora Obrigado. Eu faço aqui na pessoa da presidente Carolina Bertrand, né, uma colega, né, que eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, apenas virtualmente, pelas reuniões do Conselho de Representantes. Né, agradecer aos colegas daqui de Minas Gerais, a minha família que esteve presente, aos amigos que puderam aí também assistir, ao pessoal da Amatra 12, que está sempre presente, a Amatra 12 lá de Santa Catarina, tá? E dizer o seguinte, dizer que a gente precisa olhar um pouco, né, para o futuro. Olhar um pouco em qual sentido? Hoje, quando houve a instituição do PJE, a gente brigava se queria o processo eletrônico, porque estávamos todos habituados com o processo de papel. Eu acho que hoje ninguém volta para o processo de papel, porque estamos todos acostumados com a ferramenta eletrônica. São avanços naturais. É evidente que nós temos medo, é evidente que nós temos receio. Só que é importante que todos saibam que as associações de classe da magistratura, as associações da advocacia, estamos todos atentos a tudo que vem acontecendo, de forma que não haja nenhuma violação às prerrogativas da magistratura e aos direitos e prerrogativas da advocacia. Devemos aí andar juntos para o bom poder judiciário. Conseguimos, nesse período de pandemia, apresentar respostas que ninguém imaginava que nós apresentaríamos. Você disse, Alan, uma situação assim, o juiz do trabalho é o que mais sabe se reinventar na face da terra. Para a gente não existe... Para cada problema, a gente cria umas 10 soluções diferentes. E vamos continuar, vamos torcer para que a vacina chegue, né, para que já está aí, para que todo mundo seja imunizado da forma mais rápida possível, que a gente consiga retomar as atividades de forma segura. Enquanto isso não é possível, vamos nos utilizando da ferramenta que está presente. No mais, estou sempre à disposição da Amatra 19. Espero em breve, quem sabe, né, um dia, poder falar para vocês presencialmente, não apenas pela via presencial. Mas isso ficará para o futuro, quem sabe, muito próximo. Alan, um grande abraço, Margarida. Grande prazer, viu? Estou aqui à sua disposição, viu? Coração, um abraço. Valeu. Forte abraço. Tchau. Obrigado aí a todos.